O jovem Davi. Deus disse a Samuel que fosse a Belém. Ali morava um homem chamado Jessé. Um dos filhos de Jessé seria o novo rei de Israel. Samuel obedeceu a Deus. Ele foi a Belém. Levou um bezerro para oferecer sacrifícios a Deus. Samuel disse a Jessé e seus filhos que viessem ao sacrifício. Um de seus filhos era alto e forte. Samuel pensou que esse filho seria o rei. Mas Deus disse que não havia escolhido esse filho. Os outros filhos de Jessé vieram a Samuel. Deus não havia escolhido nenhum deles para ser rei. Samuel perguntou se Jessé tinha mais outros filhos. Jessé disse que seu filho mais novo não estava ali. Seu nome era Davi. Samuel disse a Jessé que mandasse buscar Davi. Davi estava tomando conta das ovelhas. Davi veio a Samuel. Davi era um bom rapaz. Deus disse que havia escolhido Davi para ser o rei. Samuel ungiu Davi. Ele colocou azeite na cabeça de Davi e o abençoou. Davi ficou cheio do Espírito Santo. Davi foi ungido para tornar-se o próximo rei. Algum dia, ele seria o rei de Israel. Davi e Golias. Houve uma guerra na terra de Israel. O rei Saul e os israelitas estavam lutando contra os filisteus. Um dos filisteus era um gigante. Seu nome era Golias. Ele era muito grande e forte. Os israelitas tinham medo dele. Golias gritava para os israelitas, dizendo-lhes que escolhessem um homem para lutar com ele. Ninguém queria lutar com um gigante. Golias gritou para eles toda manhã e toda noite. Durante 40 dias, nenhum israelita queria lutar com ele. Os irmãos de Davi estavam no exército israelita. Jessé enviou Davi a fim de levar comida para eles. Davi viu o gigante. Ele ouviu Golias gritando. Viu que os homens estavam com medo de Golias. Davi disse que lutaria com o gigante. Seus irmãos ficaram zangados. Disseram que Davi deveria estar cuidando das ovelhas. Davi sabia que Deus o ajudaria. Ele escolheu 5 pedras, pegou sua funda e foi lutar com Golias. Golias viu que Davi era jovem. Ele ficou zangado. Gritou com Davi e caçoou dele. Davi também gritou, dizendo-lhe que Deus o ajudaria a matá-lo. Golias veio em direção a Davi para lutar. Então Davi colocou uma pedra em sua funda e atirou a pedra. A pedra atingiu Golias na cabeça. Golias caiu por terra. Davi tirou a espada de Golias e cortou-lhe a cabeça. Os filisteus viram Davi matar Golias. Eles ficaram com medo e fugiram. Deus havia ajudado Davi a matar o gigante. O rei Davi. O rei Saul viu Davi matar Golias. Ele mandou buscar Davi. Saul disse a Davi que viesse e morasse em sua casa. Saul fez de Davi um líder de seu exército. Deus abençoou Davi. Seu exército venceu muitas batalhas para o rei Saul.
O povo de Israel amava Davi. Os israelitas e os filisteus estavam lutando. O rei Saul e seus filhos estavam na batalha. Saul e 3 de seus filhos foram mortos. Davi ouviu dizer que o rei Saul havia morrido. Davi ficou triste. Ele orou e jejuou. Davi tornou-se o rei de Israel. Davi era um bom rei. Amava a Deus e obedecia a seus mandamentos. Certa tarde, Davi viu uma bela mulher. Seu nome era Batseba. Ela era casada com um homem chamado Urias. Urias era um soldado. Ele estava lutando na guerra. Davi queria que Urias morresse. Assim, poderia casar-se com Batseba. Foi errado Davi desejar a mulher de Urias. Davi mandou Urias para a frente de batalha. Sabia que Urias seria morto. Urias foi morto. Foi errado Davi fazer com que Urias fosse morto. Davi casou-se com Batseba. Eles tiveram um filho chamado Salomão. Deus mandou um profeta chamado Natã falar com Davi. Natã disse-lhe que Deus sabia o que Davi havia feito. Deus castigaria Davi. Davi sabia que tinha sido iníquo. Ele estava arrependido de seus pecados. Ele ofereceu sacrifícios, orou para que Deus lhe perdoasse. Davi sofreu por causa de seus pecados. Ele orava a Deus com frequência. Tentava ser justo. Ele foi um bom rei. Davi foi rei durante muito tempo. Ele envelheceu. Queria que seu filho Salomão fosse o próximo rei. Davi pediu a Natã, o profeta, que ungisse Salomão para ser rei. Davi disse a Salomão que deveria obedecer aos mandamentos de Deus. Davi morreu e foi enterrado perto de Jerusalém. O rei Salomão. Salomão tornou-se o rei de Israel. Ele amava a Deus. Ele pediu a Deus que o ajudasse a ser um bom rei. Deus ficou feliz porque Salomão desejava ser justo. Deus queria abençoá-lo e perguntou-lhe que bênção gostaria de receber. Salomão desejava ser sábio. Ele disse a Salomão que obedecesse a seus mandamentos. Assim, ele seria sábio. Salomão tornou-se o homem mais sábio da terra. As pessoas vinham de outras terras fazer-lhe perguntas. Ele dava-lhes respostas sábias. Reis e rainhas vinham vê-lo. Eles traziam-lhe bonitos presentes. Os israelitas vinham ao rei Salomão quando precisavam de ajuda. Certo dia, 2 mulheres vieram a ele trazendo um menino. As mulheres disseram que moravam na mesma casa. Cada uma teve um bebê, mas um dos bebês havia morrido. Agora, as 2 mulheres queriam o bebê que estava vivo. Cada mãe dizia que era seu o bebê. Queriam que o rei Salomão lhes dissesse quem poderia ficar com a criança. Salomão desejava descobrir qual das mulheres era a mãe do bebê. Ele tinha um plano sábio. Pediu uma espada e ordenou a um servo que cortasse o bebê ao meio. Daria metade do bebê para cada mãe. Salomão não deixaria realmente que o bebê fosse cortado ao meio. Queria saber o que as mulheres fariam.
Sabia que a mãe do bebê não deixaria que seu filho fosse ferido. Uma das mães disse a Salomão que não cortasse o bebê pela metade. Ela não queria que o bebê fosse ferido. Ela amava o bebê. Disse-lhe que a outra mulher poderia ficar com ele. A outra mulher disse a Salomão que cortasse o bebê ao meio. Então Salomão soube quem deveria ficar com o bebê. A mãe verdadeira não queria que o bebê fosse ferido. Salomão deu-lhe o bebê. Logo, todos os israelitas ouviram a respeito do que havia acontecido. Eles souberam que Deus tornara Salomão um sábio.